O que era para ser só uma medida para ajudar os passageiros virou um pesadelo para o metrô de Brasília. Durante o carnaval, a estatal estendeu o horário de atendimento para os foliões voltarem para casa. O resultado não poderia ter sido pior. Cenas de vandalismo e muito prejuízo para o metrô. Quem destrói patrimônio público pode pegar até 3 anos de prisão. As imagens registradas por pessoas que estavam nas estações impressionam. Neste vídeo, um homem está sobre os trilhos do metrô. Ao perceberem a situação, seguranças correm atrás dele. O homem acaba detido. Os atos também não pouparam o bem público. Janelas e portas quebradas e botões de emergência acionados sem necessidade. Nestas imagens, os passageiros tentam se proteger do pó químico lançado pelos extintores. Esse foi o saldo do carnaval para o metrô do Distrito Federal. A empresa estendeu o horário de funcionamento para atender a toda a população, mas não esperava que os danos provocados por alguns passageiros seriam tão grandes. Pelo menos 106 janelas foram quebradas. O resultado de toda essa destruição: 22 trens deixaram de circular, 20 já passaram pela manutenção. Outros 2 estão parados aguardando as peças chegarem. O metrô ainda não contabilizou os prejuízos totais causados pelos vândalos, mas só a troca das janelas quebradas e a recarga dos extintores acionados sem necessidade vão custar R$160 mil. Prejuízo para os passageiros, que vão esperar até 40 dias para que todos os trens voltem a circular. O diretor de operação e manutenção do metrô afirma que a empresa comunicou à polícia sobre os danos causados pelos vândalos. A gente tem uma dificuldade grande de identificá-los. Por quê? Porque, infelizmente, nós não temos câmeras instaladas dentro dos trens, né? Nós temos câmeras nas plataformas. Mas, ainda assim, a gente conseguiu identificar algumas situações em que foram feitos 5 encaminhamentos à delegacia ao longo do carnaval, né? E nós registramos também 2 BOs generalizados. Apesar de ser difícil a identificação de todos os responsáveis pelos atos de vandalismo, quem provocou a destruição pode responder por dano qualificado, já que o alvo dos vândalos era um patrimônio público. Temos 2 tipos de responsabilidade. Responsabilidade civil, daquele que deve reparar pecuniariamente de modo imediato, após todo o devido processo legal, os danos sofridos. E também a possibilidade de um processo criminal, que pode levar até uma prisão de 3 anos. Bom, e para continuar nesse assunto, o repórter Gabriel Safrey está com o professor Rafael Gondim. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Justiça. Como a gente viu aí na reportagem, né, Érica? Muita destruição, o metrô ainda não conseguiu calcular todo esse prejuízo e, claro, mais uma vez a população é prejudicada com esses atos de vandalismo. O professor Rafael Gondim está com a gente aqui, ele é professor de Direito Penal, vai falar um pouquinho sobre esses crimes contra o patrimônio público. Muito boa tarde, doutor. Como que se caracteriza esse dano ao patrimônio público? Qual a diferença que tem com outros tipos de dano? O crime de dano ele é previsto no Código Penal de maneira genérica, no artigo 163. E para o dano do patrimônio público especificamente, tem um inciso próprio que fala sobre destruição de patrimônio da União, dos estados, dos municípios, com uma pena diferenciada. Então a pena normalmente é uma pena muito mais branda. Quando o patrimônio é público, a pena é muito maior, de 6 meses a 3 anos. Mesmo assim não é uma pena ainda que gere uma prisão, no caso de um réu primário. Mas é uma pena que já dá uma detenção, uma medida diferenciada, alguma coisa relacionada à prestação de serviço à comunidade, etc. Essa questão da identificação e também da pena ser, vamos dizer assim, um pouco branda, né, também permite que essas pessoas continuem cometendo esse tipo de crime? Com certeza. O fato de não ensejar um regime mais severo, porque a pena de detenção ela já não começa nem no regime fechado, já começa no regime semiaberto. Então, esse gera como se fosse uma impunidade. Então, a sensação que a sociedade fica é de impunidade, porque as pessoas depredam o patrimônio público e não tem nenhuma sanção de liberdade, é uma restrição de liberdade. Então dá a sensação de impunidade muito forte. Quais outros exemplos que a gente tem também de dano ao patrimônio público? No caso da reportagem, a gente viu a parte do metrô, né? Além de ônibus, por exemplo, quais são esses casos? Os transportes públicos são muito visados, né, pelos vândalos, são a maior quantidade de crime de dano ao patrimônio público é no transporte público, ônibus, metrô, etc. Mas também postos policiais, orelhões, né, telefones públicos, até dentro do próprio presídio, os presidiários, quando eles querem fazer alguma manifestação, ou quando eles querem planejar alguma fuga, eles também acabam deteriorando ou destruindo as celas em que eles estão encarcerados. Na parte do Código Penal, ele trata de forma abrangente sobre esse dano ao patrimônio público, de como que ele vem abordando essa situação em que a gente vê que prejudica muita gente. Então, tem crime de dano específico no artigo 163.
E, especificamente, com relação ao patrimônio público, tem um inciso próprio que fala sobre a destruição, a inutilização e a deterioração de patrimônio da União, dos estados e dos municípios, e de sociedade de economia mista, empresa pública, enfim. Então, tem uma especificidade no Código Penal para dar maior punição quando for o patrimônio público, né, além de outros casos previstos na lei. Agora, a gente vê que em alguns casos são menores de idade praticando esse tipo de dano ao patrimônio público, né? Existe uma responsabilização para eles? O que acontece? Com relação à responsabilização penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele tem uma previsão de ressarcimento desse dano causado pelo menor. Então, não é uma sanção de restrição de liberdade do menor, mas é uma medida socioeducativa de obrigação de reparar o dano. Então, o próprio menor ele teria obrigação de causar ou ressarcimento ou tentar compensar de alguma forma esse prejuízo causado pela vítima, né? Tem algum tipo de orientação que ele receba também? Há esse tipo de previsão para que não se repita uma situação como essa, por exemplo? Em caso de impossibilidade de ressarcimento do dano causado à vítima, o menor pode ser encaminhado a algumas palestras, alguma área mais de responsabilidade social com relação à família dele, uma conversa mais abrangente, para conseguir fazer com que esse menor não repita o ato de vandalismo. Questão de pichação, depredação, são crimes diferentes. Penas também diferenciadas, cada um é um crime à parte ali no Código Penal? Então, no Código Penal não tem previsão específica dessa diferenciação. Mas o juiz, no momento que ele vai fazer a pena, na hora que ele vai dosar a pena, dependendo de cada caso concreto, ele vai usar com certeza a forma de vandalismo para ter um requisito específico na dosimetria da pena, que é as circunstâncias do crime. Então, se o crime foi cometido com uma pedra, ou se foi um incêndio, ou se foi... Enfim, o juiz, na dosagem da pena, ele consegue mensurar o dano que foi causado ao patrimônio e fazer uma responsabilidade proporcional àquilo que foi feito pelo réu. Agora, como denunciar? Qual a forma mais efetiva para que essas pessoas sejam identificadas e presas? Imediatamente, assim que alguém vê algum ato de vandalismo ao patrimônio público, deve entrar em contato com a polícia, o mais rápido possível. É muito importante que a sociedade também tenha esse sentimento de dono do patrimônio público. Então, a gente percebe que às vezes a gente vê situações de vandalismo e as pessoas não fazem nada, às vezes ficam com receio, com algum medo de denunciar. Mas a sociedade tem que ter esse papel de proprietário do patrimônio público e denunciar para a polícia mesmo. Tá certo. Rafael Gondim, professor de Direito Penal, participando do Jornal da Justiça. A gente espera que novos atos como esses não voltem a acontecer, né, Érica? Volto com você ao estúdio. Isso mesmo, Gabriel. Obrigada pelas informações.